Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma aula do nosso canal Marison Fraga. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre mecanismos de defesa propostos por Freud. E aí é importante, porque essa aula daqui, a compreensão dessa aula vai ser de extrema importância, vai ser uma condição sine qua non para que você entenda as próximas aulas quando nós formos continuar a nossa série de aulas acerca de neuroses, perversões e psicoses. Então eu decidi fazer essa aula como uma aula à parte, né? Você pode assistir essa aula simplesmente se você estiver chegando agora pela primeira vez no nosso canal. Você pode assistir essa aula e se tornar satisfeito com essa aula, com as informações que você vai obter aqui. Mas você pode entender também que essa aula é uma condição sine qua non, é um pressuposto para que você consiga compreender bem as séries de aulas, né, que nós estamos tratando agora, que fala sobre neuroses, psicoses e perversões, tá? Então, alguns desses conceitos aí nós vamos tratar nas próximas aulas aí, ok? Então, vamos lá. Deixa eu baixar aqui o mapa mental para você dar uma olhada. Vamos estudar tudo isso aqui, mas não se assuste porque eu vou tentar fazer essa aula, vou tentar te dar a aula com o menor tempo possível, mas também de forma compreensível, tá? Então vamos lá. Mecanismos de defesa que todo mundo tem, né? Mecanismos de defesa nós vamos estudar agora. O primeiro que eu queria apresentar para você é o recalcamento ou a repressão. Algumas pessoas entendem o recalque de uma forma popular como uma certa inveja, né? Eu quero que você esqueça desse conceito, na verdade, né? Recalcamento ou a repressão nasce de uma batalha entre o id e o superego. Na aula passada nós explicamos superficialmente sobre isso, mas nós pretendemos trazer uma aula breve para falar só sobre essa questão de id, ego e superego. Então nasce de uma batalha. Se você não assistiu a aula anterior, eu vou colocar um card aqui agora, tá aparecendo para você, para que você assista a aula anterior, porque nós demos uma breve explicação, uma explicação muito simples, para que você possa entender a diferença de id, ego e superego, ok? Então nasce de uma batalha entre o id e o superego, onde a ideia concebida é potencialmente nociva ou intolerável. O ego, então, trata de jogar esse conteúdo para o inconsciente, para se esquivar do incômodo causado por esse conflito. E aí, um exemplo que nós poderemos dar não é que o recalque significa inveja. Isso aqui é só um exemplo. Existem vários outros exemplos. Eu tratei de trazer um só para que a aula fique mais curta, né? Um exemplo é o seguinte, por exemplo, eu sinto inveja de outra pessoa. Então, existe uma guerra daí, que é o meu id, né, que provoca essa inveja por ser um comportamento primitivo, uma estrutura psíquica primitiva, e o superego, justamente por ser o paradoxo disso, né, o superego é uma estrutura psíquica que é dotada de valores morais muito, como é que eu poderia dizer, o superego dotado de valores morais de uma forma muito intensa, muito rígida, sabe? Então, onde a ideia concebida é potencialmente nociva ou intolerável. Aí o que é que o ego faz? Né? O ego sendo mediador do id e do superego, o ego ele vai tratar de jogar esse conteúdo para o inconsciente para se esquivar do incômodo causado por esse conflito. Então o superego entende que é uma coisa imoral, por exemplo, você ter inveja de outras pessoas. Mas o id sente inveja de outras pessoas. Então o ego ele vai tratar de jogar esse conteúdo para o inconsciente e vai ser um conteúdo que vai ficar recalcado ou reprimido, né? Inclusive você pode ter acesso a esse conteúdo inconsciente através de sonhos, por exemplo, né? Quem trabalha com interpretação de sonhos, nós pretendemos ainda trazer algumas aulas aí nos próximos meses acerca de interpretação de sonhos, mas nós temos também já alguns vídeos, uma série de 3 vídeos que fala sobre interpretação de sonhos. Eu já vou jogar o card aqui em cima agora
está aparecendo agora, para que você possa ter uma ideia sobre como a interpretação de sonhos é uma forma de acesso ao inconsciente, porém de uma forma cifrada, de uma forma codificada. E aí o trabalho do psicanalista é justamente decodificar esse conteúdo para ter acesso ao inconsciente. Então, a pessoa sentir inveja da outra não seria uma coisa moralmente aceitável, porém, a estrutura psíquica do id dessa pessoa, desse indivíduo, sente inveja de outras pessoas. E aí, o ego, não aceitando isso muito bem, ele vai tratar de jogar esse conteúdo para o inconsciente e o conteúdo vai ficar recalcado ou também, como dizem, vai ficar reprimido, né? Então, isso é um mecanismo de defesa. Vários de nós temos vários conteúdos recalcados ou reprimidos, inclusive até do ponto de vista sexual, por exemplo, né? Propriamente dito. A questão sexual, por exemplo, o id quer experimentar algumas coisas do ponto de vista sexual e o superego ele acaba reprimindo isso, né? Ele acaba trazendo um conceito moral que impede que a pessoa vivencie esse tipo de comportamento. Aí o ego vai jogar esse conteúdo para o inconsciente para que ele fique recalcado, reprimido, que é como se fosse o seguinte: o ego ele está entendendo que o próprio ser humano não vai ter condições de lidar com isso. É como se o ser humano ele olhasse para uma parte podre dentro dele e dissesse assim: não, não é possível, eu não tenho inveja de outras pessoas, né? Então vai ser um conteúdo que vai ficar inconsciente. Nós temos também o mecanismo da negação, né? É um mecanismo primitivo que trata de negar a realidade exterior ou substituir por outra realidade fictícia para que o ser humano não tenha contato com a verdade dos fatos. O exemplo que eu posso dar disso aqui, eu não sei se você já percebeu, mas quando uma mãe, por exemplo, tem a notícia da morte de um filho, primeiro momento é que ela começa a negar, ela não acredita naquilo de forma nenhuma. Isso é um mecanismo de defesa, porque naquele momento a pessoa não teria condição psicológica para entrar em contato com a verdade dos fatos. Então, para que a parte psíquica do ser humano se prepare para entrar em contato, esse primeiro momento a pessoa vai vivenciar o estado de negação, né? A notícia da morte de um ente querido, você já deve ter percebido, a pessoa recebe um telefonema e ela começa a falar: não, 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 não acredito não, é verdade, é mentira, é pegadinha, estão brincando comigo e por aí vai, né? Renegação, recusa ou denegação. Na verdade, é muito parecido com o mecanismo da negação, só que esse se configura em menor intensidade, ou seja, o ego rompe com a realidade de maneira parcial, acometendo apenas parte da sua estrutura. Então a pessoa também vai ter um processo de negação aqui, só que numa intensidade menor do que o próprio mecanismo de defesa conhecido como negação propriamente dito, né? Outro conteúdo aqui também é a regressão. Para você entender melhor essa questão da regressão, seria interessante porque nós vamos falar aqui sobre a questão de ponto de fixação e movimento de regressão e nós tratamos sobre isso na teoria do desenvolvimento psicossexual e eu já vou, caso você tenha alguma dificuldade para entender aqui, eu já vou deixar o card aparecendo aqui agora para que você volte lá nessas aulas e entenda. Quando nós falamos a aula sobre libido, pulsões e sexualidade, nós estávamos tratando sobre a teoria do desenvolvimento psicossexual e na primeira aula e na terceira aula nós falamos especificamente sobre os desdobramentos do ponto de fixação e movimentos de regressão, né? E na primeira aula a gente trata isso de uma forma mais simplista, né? Mais sucinta. Então a regressão é uma defesa que remete o sujeito a um ponto de referência infantil devido à falta de capacidade do ego consciente de manter o controle das situações que representam ameaça à integridade. Basicamente é o seguinte: quando a pessoa é uma criança, ela passa pelas 5 fases do desenvolvimento psicossexual. Nessas fases, dependendo da forma como ela vivencia isso, ela vai estabelecer inconscientemente alguns pontos de fixação nessas fases. E quando o adulto cresce,
né, quando se torna um adulto, ele tem alguns momentos de conflito e o ego ele vai fazer basicamente o que? Vai provocar um movimento de regressão, né? Que o ego consciente de manter o controle das situações, né? No caso é a falta de capacidade do ego consciente manter o controle das situações que representam ameaça à integridade. Então, aqui no caso, uma pessoa que fuma cigarro ou que bebe demasiadamente, ela pode ter aí um movimento de regressão, levando em consideração um ponto de fixação na fase oral. A fase oral, a criança, ela fazia um movimento de sucção com a boca quando ela mamava. Depois que ela estava fisiologicamente correspondida, ou seja, estava saciada, sua fome não tinha mais fome, ela continua mamando o seio, ou ela tem acesso a uma chupeta, e aquilo ali vai corresponder a uma necessidade afetiva da criança. Pois bem, a criança que desenvolve um ponto de fixação nesse período, quando ela chega na fase adulta, ela pode desenvolver comportamentos de movimentos de regressão. A regressão ela pode ser um mecanismo de defesa. A pessoa se deparando com uma situação de conflito, a pessoa vai poder desenvolver aí um vício de fumar cigarro, de beber demasiadamente, porque esses dois pontos aqui, eles são movimentos de sucção. Nós vimos que a zona erógena passa a ser a boca, então para você fumar, você faria um movimento ali parecido que é o de sucção, né? E para você, no caso ali da fase oral, nós estamos falando da fase ativo-incorporativa, né? Então você fuma o cigarro ou você bebe demasiadamente porque a zona erógena acaba sendo a boca. Nós tratamos isso nas aulas passadas e o card foi colocado para você agora há pouco, tá? Conversão orgânica. Nesse mecanismo de defesa, os conflitos psíquicos, como situações traumáticas, às vezes até mesmo fantasiosas, e impedimentos de realizações de desejos vão ser somatizados, ou seja, entendendo soma, uma palavra originada do grego e significando corpo. O sujeito em questão desenvolve no corpo um sintoma físico que corresponde simbolicamente ao fato traumático em questão. Isso é basicamente a somatização, né? Nós temos aí problemas psiquiátricos, dermatológicos também, né? Que são problemas psicossomáticos, né? Eczema seborreico, psoríase, questões aqui também podem ser consideradas como prisão de ventre, dores de cabeça. Então, esses sintomas, na verdade, eles são a somatização, ou seja, a parte emocional transfere para o corpo um problema que é de origem, um fato traumático que é de origem psíquica, né? Então, aqui nós citamos como exemplos sintomas de algumas enfermidades sem a confirmação clínica, ou seja, você vai no médico e o médico não consegue achar nenhuma causa clínica para aquele sintoma. Então, é possível investigarmos aí do ponto de vista psicanalítico para tentar entender se isso não é um mecanismo de defesa conhecido como conversão orgânica, né? E entendendo dessa forma, você tem como resolver esses problemas se você consegue investigar de onde vem, né, esse problema, onde é que é a raiz do problema. E aí, problemas psicossomáticos também estariam classificados aqui, como nós já citamos agora há pouco, tá? Outro mecanismo de defesa é a projeção, tá? Então, o que é que seria a projeção? Sendo um dos mecanismos de defesa mais comuns, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, sendo um dos mecanismos de defesa mais comuns, configura-se em projetar para outra pessoa conflitos internos não aceitáveis pelo ego. Logo, características intoleráveis de terceiros seriam conteúdos nossos projetados para o exterior do psiquismo. E a gente pode colocar aqui, deixa eu dar isso aqui como um primeiro exemplo, né? Uma pessoa pode brigar com seu amigo, mas não se sentir confortável com o sentimento de raiva. Não se permite ter essa raiva, né? Então isso não é aceitável pelo ego. Assim, em vez de reconhecer esses sentimentos, ela nega e acusa o amigo de estar com raiva dela. Então ela projeta para o amigo algo que ela está sentindo, tá? Poderíamos classificar aqui também, isso na verdade é até uma polêmica, né?
poderemos classificar aqui também alguns casos de homofobia, onde algumas pessoas. Vamos ler aqui para a gente entender melhor, né? Vamos ler novamente. Sendo um dos mecanismos de defesa mais comuns, configura-se em projetar para outra pessoa conflitos internos não aceitáveis pelo ego. Logo, características intoleráveis de terceiros seriam conteúdos nossos projetados para o exterior do nosso psiquismo. Aqui no caso eu posso xingar uma outra pessoa de homossexual, eu entendendo que isso seria um xingamento, né? Porque não necessariamente é, mas eu entendendo que isso seria uma ofensa, eu posso passar na rua e tentar humilhar, por exemplo, um travesti, né? E aí isso pode caracterizar, na verdade, uma projeção. É algo que eu gostaria de fazer, eu tenho um conflito interno sobre isso, porém isso não é aceitável pelo meu ego. E aí eu desenvolvo uma característica intolerante com relação a outras pessoas. Então isso seria uma projeção de alguma coisa mal resolvida dentro de mim que eu não aceito, não consigo lidar com aquilo e aí eu transfiro aquilo para outra pessoa, tá? Ah, existe um princípio da psicanálise que diz que o que lhe incomoda no outro é problema seu. Então, se você tem, por exemplo, uma homofobia, ou se você tem algum comportamento, por exemplo, como, sei lá, você se aborrece com outra pessoa porque a outra pessoa é muito organizada na casa, ou você se aborrece com outra pessoa porque a outra pessoa é desorganizada na casa, será que você se aborrecer com a outra pessoa porque ela é desorganizada não seria o seu ego, na verdade, não aceitando que você gostaria de ser desorganizado também, porque você acaba admirando aquela pessoa, mas o seu ego não aceita aquilo. Então o que acontece é ele não aceitando que existe uma vontade de sua parte de também ser um pouco desorganizado, porque o desorganizado ele passa uma imagem de que ele não está nem aí para nada, isso passa uma imagem de tranquilidade. Será que o seu problema com a falta de organização ou o seu problema com a organização da outra pessoa não seria um desejo de você também ser como ela, mas você não aceita isso, você não consegue lidar muito bem com isso? Então seria aí a projeção. Outro mecanismo seria o de deslocamento, né? Então podemos pensá-lo como uma variante da projeção. Nesse mecanismo, os impulsos sexuais e de agressividade gerados na relação com algum objeto e por algum motivo não podem ser direcionados a ele, se são então deslocados a outros objetos que viram alvos dessa descarga não realizada. Então aqui um exemplo é o seguinte: o marido ou a esposa que desconta a raiva do seu chefe no seu próprio cônjuge quando chega em casa. Por que ele faz isso? Porque não pode gritar ou agredir com seu chefe, senão ele seria demitido. Então ele engole calado, ele engole seco, né? Engole sapo, como nós falamos, durante o trabalho, porque sabe que não pode fazer isso, porque ele sofreria uma pena. E aí quando ele chega em casa, ele acaba deslocando essa raiva, na verdade, ele acaba deslocando essa agressividade para uma outra pessoa, que seria ali o marido ou a esposa. Isso acontece com muita frequência, né? Outro mecanismo de defesa, estamos chegando ao fim, seria a questão da racionalização. Então, frequentemente utilizada pelo ego consciente, essa defesa consiste em uma elaboração racional, lógica, de eventos, percepções ou experiências que não podem ser compreendidas pelo psiquismo. Desse modo, todo um construto racional é elaborado para dar cabo desses conteúdos incompreendidos. Eu vou te dar um exemplo aqui que seria melhor para explicar. A questão de sonegação de impostos. Então, por exemplo, é como se você soubesse que a sonegar impostos não é uma coisa boa. E aí, o teu ego consciente, para você não ter que lidar com isso, né, de uma forma dolorosa, o teu ego consciente ele acaba trazendo alguma elaboração racional, lógica, para que você tire o peso das suas costas. Então você poderia falar: eu sonego impostos porque os políticos, a maioria deles, eles roubam, né? Então se eu pagar os impostos, eu realmente vou ser lesado e tal. Então você constrói
um raciocínio que aparentemente é justificável, um raciocínio racional, não é? Com o perdão da redundância, mas você constrói ali um raciocínio lógico para que você se mantenha naquele comportamento, porque o teu ego consciente já trouxe essa defesa, que é o mecanismo de racionalização. Questão de jogar lixo na rua, né? Eu sei que jogar lixo na rua é errado, mas eu posso dizer o seguinte, para não ter que lidar com essa situação, não ter que olhar para dentro de mim e o meu ego consciente ele trouxe essa defesa, eu posso justificar isso, né? Racionalizar isso, argumentando da seguinte forma: eu jogo lixo na rua porque se eu não jogar eu vou tirar o emprego de um gari. Então a própria pessoa sabe que aquilo é errado, mas ela não tem ainda a capacidade de olhar para dentro dela, porque vai ser um processo doloroso assumir seus próprios erros, seu desvio de caráter, sua conduta incorreta. Então a pessoa desenvolve esse mecanismo de racionalização. Um outro mecanismo, o penúltimo, se não me engano, o outro mecanismo é a formação reativa. Seria basicamente o que? É uma forma de, por causa de um potencial sofrimento, substituir uma manifestação recalcada de uma maneira oposta para facilitar a forma como o ser humano lida com o sofrimento. Então aqui podemos citar como exemplos de formação reativa pessoas que são extremamente dóceis, mas no fundo, elas possuem uma personalidade extremamente agressiva. Então, eu acho que você já ouviu falar alguém dizendo o seguinte: olha, cuidado com as pessoas que são quietas, porque quando elas se estressam, realmente elas saem do limite, né? Elas se estressam de uma forma irreconhecível. Então, esse é o mecanismo de defesa. A pessoa, no fundo, ela é agressiva, mas através de um mecanismo de defesa, a pessoa o mecanismo de defesa esse conhecido como formação reativa, a pessoa vai desenvolver comportamento na frente das outras pessoas, comportamento extremamente dóceis, né? A partir disso você vê alguns crimes aí, na verdade, que esses crimes, as pessoas não acreditam, né? Pessoas próximas ao criminoso não acreditam, porque falam assim: como é que essa pessoa que nunca fez um mal nem para uma flor, nunca matou nenhuma barata, conseguiu matar uma pessoa com tanta agressividade? Possivelmente a pessoa já era agressiva, mas ela desenvolveu um mecanismo de defesa que foi justamente a formação reativa e conseguiu propagar esse mecanismo de defesa por vários anos, mas em determinado momento ela não conseguiu mais segurar isso, tá? A questão da sublimação é o último mecanismo de defesa que nós queremos trazer aqui. Nesse mecanismo, as pulsões potencialmente destrutivas são, por assim dizer, modificadas ou sublimadas e com isso passam a adquirir uma realização positiva socialmente aceita pela sociedade. Então a pessoa tem ali um conflito, né? Ela tem pulsões potencialmente destrutivas e aí, como mecanismo de defesa, que chama-se sublimação, ela vai levar aquela energia, né, que até então era destrutiva, ela passa a adquirir uma realização positiva e que é socialmente aceita pela sociedade. Então ela vai desenvolver algumas artes, vai desenvolver alguns trabalhos, porque dessa forma ela consegue sublimar aquilo que na verdade é um conflito dentro dela. Então ela pode desenvolver uma música aí que nas entrelinhas está falando sobre as suas respectivas pulsões, né? Mas ela faz isso de forma que seja aceitável socialmente. Então nós chegamos ao fim agora da nossa aula sobre mecanismos de defesa propostos por Freud, e essa aula eu vou colocar, apesar de ser uma aula é uma aula aleatória, digamos assim, mas eu vou colocar ela como continuação da aula onde nós falamos sobre a introdução sobre a neurose, tá? Porque é interessante que você entenda esses conceitos aqui para que você continue estudando as questões da neurose, psicose e perversões, ok? Um forte abraço, espero que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você receba
as nossas próximas notificações assim que nós postarmos as próximas aulas, tá? Um forte abraço e até a próxima aula.